com a minha força o sustentarei. A minha fidelidade e bondade estarão com ele. Pelo meu nome será afirmado o seu poder. Ele me invocará, vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Cantará eternamente as misericórdias do Senhor. Cantará eternamente. Leitura do Apocalipse de São João. A graça e a paz vos sejam dadas por Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem entre as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o trespassaram. Por causa dele hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do universo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos senhores vigários gerais, reverendíssimos sacerdotes, meus irmãos no serviço sacerdotal, reverendíssimos diáconos, meus irmãos no serviço diaconal, caríssimos seminaristas e acólitos, caríssimos leitores da Palavra de Deus, caríssimos cantores, meus queridos irmãos no batismo e no crisma. O Espírito do Senhor sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou para dar o Evangelho aos pobres. Assim se exprime alguém que se apresenta em primeira pessoa no texto de Isaías 61, dizendo-se investido pelo Espírito de Deus, ungido por Deus e enviado por Deus para levar o Evangelho aos pobres, aos aflitos, aos deserdados, aos injustiçados, aos enlutados. Quem é este alguém que aqui se apresenta tão cheio de Deus e do seu Evangelho, para levar uma torrente de graça aos pobres e deserdados? O Espírito do Senhor sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou. Repete Jesus, lendo Isaías na sinagoga de Nazaré e assumindo sobre si a unção e a missão do Evangelho que acabou de ler no livro de Isaías. Jesus levantou-se para fazer a leitura litúrgica e sentou-se para fazer a homilia. E aos olhos de todos, informa o narrador,
os olhos de todos, informa o narrador, estavam fixos nele, num misto de espanto, de encanto e de esperança. Registado fica o início da homilia de Jesus, que começa assim: hoje cumpriu-se esta escritura nos vossos ouvidos. Nesta sua primeira apresentação pública, Jesus não diz nada de novo. Na sua boca estão só palavras antigas. Excelente maneira de Jesus se apresentar como filho da Escritura, leitor atento e conhecedor da Escritura por dentro. Lê os profetas, concretamente Isaías, e pede-lhe emprestadas as palavras, e na sua homilia reclama o nosso ouvido como pátria para a palavra hoje proferida. Aponta para a lei de Deus, concretamente para o Deuteronômio, que é o livro do Escuta Israel, e em que o hoje se faz ouvir por mais de 70 vezes. Nunca ninguém terá iniciado uma homilia de forma tão contundente e performativa. E nunca nenhum homileta terá tido uma assembleia tão atenta. Todos tinham os olhos espetados nele. Sem sucesso, porém. As palavras não entram pelos olhos, mas pelos ouvidos. Se tivessem sido ouvidas, tinham entalado a Assembleia, como o hoje nos entala no tempo. É hoje, devia ser hoje, que o Evangelho nos entrasse pelos ouvidos. Se não entra, é porque os temos obstruídos por mato e por silvas. E então temos de rezar repetidamente o Salmo 40, onde dizemos: Senhor, escavaste-me os ouvidos. Só assim se cumprirá hoje esta Escritura nos nossos ouvidos. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, como canta o Salmo 95, não é por acaso que o Evangelho de Lucas traz o hoje para a boca da cena por 11 vezes. Guardemos, pois, hoje no coração, amados irmãos no sacerdócio, esta unção e esta dedicação ao Evangelho. Sim, somos um presbitério de ungidos, e só assim, configurados com Cristo, cristificados, podemos viver e agir in persona Christi capitis e in persona Christi servitores, na pessoa de Cristo, cabeça do seu corpo, que é a Igreja, e na pessoa de Cristo, servo do seu corpo, que é a Igreja. É assim que dizemos hoje, nesta Quinta-feira Santa, a nossa identidade sacerdotal e diaconal.
encontrei o meu servo David e ungi-o com o meu óleo santo. Cantávamos com o Salmo 89. Encontro e unção do Rei segundo o coração de Deus. Mas também o sacerdote era ungido com o azeite santo, como é dito de Arão, num belo poema artisticamente construído em cascata. Como é bom, como é belo, viverem unidos os irmãos. É como azeite do bom sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a boca das suas vestes. Salmo 133. Olhamos para o texto e vemos o azeite de oliveira perfumado com mirra, cinamomo, cálamo e cássia, a encharcar a cabeça e o cabelo de Arão, a descer pela barba e sobre a boca das suas vestes sacerdotais. A escrita é meticulosa e quer que se veja o azeite, não a descer pelo pescoço, pela pele do pescoço, mas por fora, encharcando o umbral, que é uma espécie de roquete que desce sobre os ombros do sacerdote até um pouco abaixo da cintura. Assim desce o azeite pelo umbral e pelas vestes. Encharca depois o peitoral, que é uma bolsa quadrada com 25 centímetros de lado, aplicada sobre o umbral, cobrindo o peito. Sim, quem escreve interessa-se que o azeite encharque o tecido que está sobre os ombros e sobre o peito do sacerdote. Sim, porque nas duas fitas do umbral ou do roquete que estão sobre os ombros, traz o sacerdote incrustadas duas pedras de ónix, uma sobre cada ombro, cada uma gravada com 6 nomes das 12 tribos de Israel. E sobre o peito, no peitoral, traz o sacerdote 12 pedras preciosas diferentes, e em cada uma delas está gravado o nome de uma das 12 tribos de Israel. Irmanadas, como se fosse uma joia familiar em unidade harmónica. Extraordinária simbologia. O sacerdote carrega aos ombros e leva sobre o coração todos e cada um dos filhos de Israel. É assim que se vê bem a missão do sacerdote. Mas vê-se igualmente bem que se trata de um povo todo ungido, todo encharcado pelo azeite da unção, todo sacerdotal e aromático. Portanto, vós, caríssimos fiéis leigos, batizados e crismados, sois, na verdade inteira, outros Cristos, porque fostes também ungidos com o óleo do crisma, que recebe o seu nome de Cristo. Também vós, amados irmãos, fiéis leigos, fostes ungidos na fronte, no batismo e no crisma,
com o óleo do crisma. Além de ungidos na fronte, no batismo e no crisma, os sacerdotes foram ainda ungidos nas mãos com o mesmo óleo do crisma, e o bispo foi-o ainda na cabeça. Também as igrejas e os altares são ungidos com o óleo do crisma no dia da sua dedicação. É este óleo do crisma com que todos somos ungidos no coração, identificando-nos assim com Cristo, que vai ser, nesta missa crismal, confessionado e consagrado pelo bispo, com o testemunho e cooperação dos sacerdotes. Vão igualmente ser benzidos o óleo dos enfermos, destinado a servir de remédio e de alívio aos doentes, e o óleo dos catecúmenos, destinado a preparar e dispor os catecúmenos para o batismo. O óleo do crisma que vamos consagrar e os óleos dos enfermos e dos catecúmenos que vamos benzer constituem, no meio de nós, um autêntico manancial ou programa de vida, igual ao de Cristo. Outros Cristos, ungidos no coração, para levar o anúncio do Evangelho a todos os nossos irmãos. Se somos outros Cristos, Ele está conosco, em nós, no meio de nós. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Temos agora um momento da renovação das promessas sacerdotais, da nossa completa vinculação a Cristo. Filhos caríssimos, nesta comemoração anual do dia em que Cristo comunicou aos apóstolos e a nós o seu sacerdócio, quereis renovar as promessas que fizestes no dia da ordenação, diante do vosso bispo e do povo santo de Deus? Quereis viver mais intimamente unidos a Cristo e configurar-vos com Ele, renunciando a vós mesmos e permanecendo fiéis aos compromissos que, por amor de Cristo e da sua Igreja, aceitastes alegremente no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis permanecer fiéis dispensadores dos mistérios de Deus na celebração eucarística e nas outras ações litúrgicas e desempenhar fielmente o ministério da pregação como servidores de Cristo, cabeça e pastor, sem ambicionar bens temporais, mas movidos unicamente pelo zelo das almas?
E agora, filhos caríssimos, orai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame abundantemente sobre eles as suas bênçãos, a fim de que sejam ministros fiéis de Cristo, sumos sacerdote, e vos conduzam a Ele, única fonte de salvação. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Rezai também por mim, para que seja fiel ao ministério apostólico que me foi confiado e seja a imagem cada vez mais viva e perfeita de Cristo, sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. O Senhor nos guarda a todos no seu amor e a todos, pastores e rebanho, conduza à vida eterna.
Escutai, ó juiz omnipotente, ó única esperança dos mortais. Escutai nosso cântico de graças por estes dons sagrados que nos dais. Do tão humilde fruto de oliveira, o puro azeite nasce em luz se faz. Sagrado em vosso altar, ó Rei excelso, é luz de redenção, sinal de paz. Enfermos. Catecúmenos. Com júbilo, Senhor, agradecemos Crisma. os admiráveis dons da vossa Igreja. Ungi de fortaleza as nossas almas, o vosso amor eterno nos proteja. Bendito seja o óleo consagrado por mão do nosso bispo em nosso altar. Ele há de ungir aqueles que ao batismo o vosso Filho a Deus vier chamar.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos pedimos, Senhor, que o poder deste sacrifício nos purifique do antigo pecado, nos faça crescer na vida nova e nos alcance a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Pela unção do Espírito Santo, constituístes o vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e na vossa inefável providência, quisestes perpetuar na Igreja o seu único sacerdócio. Ele eleva à dignidade do sacerdócio real todo o povo resgatado, mas também
na sua bondade fraterna, escolhe alguns homens que, pela imposição das mãos, se tornam participantes do seu sagrado ministério. Eles renovem em nome de Cristo o sacrifício da redenção humana, preparando para os vossos filhos o banquete pascal. Eles sirvam o vosso povo santo com diligente caridade, alimentando-o com a palavra e fortalecendo-o com os sacramentos, dando a vida por vós e pela salvação dos irmãos, eles se conformem à imagem de Cristo e deem constante testemunho de fé e de amor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo António e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembramos de modo particular os sacerdotes falecidos desde a última missa crismal, o Sr. Padre José Augusto Matias Pereira, o Sr. Padre Luís Ribeiro da Silva, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Senhor nosso Deus, Pai de toda a consolação, que por vosso Filho quisestes aliviar as dores dos enfermos, atendei com bondade a oração da nossa fé. Enviai do céu o Espírito Santo Consolador sobre este óleo que vos dignastes produzir da árvore para refazer as forças do corpo humano. Com a vossa bênção, sirva a quantos forem com ele ungidos de auxílio do corpo, da alma e do espírito, para alívio de todas as dores, fraquezas e doenças. Seja para nós, Senhor, por vossa bênção, óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Ousamos hoje, neste dia solene, rezar com alegria a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz,
dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso amigo, que tens de levar. Dizei uma palavra de salvação. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentastes com os vossos sacramentos, fazei que sejamos no mundo fiéis testemunhas de Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Segue-se imediatamente a bênção do óleo dos catecúmenos. Acompanhemos aqueles que se preparam para o batismo em Sábado Santo, e são milhares em diversos lugares do mundo. Senhor nosso Deus, fortaleza e proteção do vosso povo, que fizestes do óleo o sinal do vigor, dignai-vos abençoar este óleo. Concedei a fortaleza aos catecúmenos, que serão com ele ungidos, a fim de que, recebendo a sabedoria e a força do alto, compreendam melhor o Evangelho do vosso Filho, defrontem com grandeza de ânimo os trabalhos da vida cristã e, tornados dignos da adoção de filhos, se alegrem com a graça de renascer e viver na vossa Igreja Santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que abençoe e santifique este óleo, e os que forem ungidos com ele no seu corpo, sejam também ungidos na sua alma e se tornem dignos da redenção divina. Senhor nosso Deus, antes de todo o crescimento e progresso espiritual, aceitai benignamente o louvor agradecido que pela nossa voz a Igreja vos tributa com alegria. Fostes vós que no princípio dissestes à terra que produzisse árvores de fruto. Entre elas nasceriam as oliveiras, cujo precioso óleo havia de servir para o santo crisma. O vosso servo David,
antevendo em espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a alegria que ao rosto havia de dar o óleo perfumado. E quando os crimes do mundo foram lavados nas águas do dilúvio, uma pomba anunciou a paz restituída aos homens, mostrando no ramo de oliveira o símbolo dos dons futuros. Este mistério manifestamente se realiza na plenitude dos tempos, quando, lavados nas águas do batismo, todos os crimes cometidos, a unção deste óleo dá ao nosso rosto beleza, serenidade e paz. Também a Moisés, vosso servo, confiastes o mandato de constituir sacerdote pela infusão deste óleo a seu irmão Arão, depois de purificado pela água. Honra maior se veio juntar a esta, quando o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, exigiu de João que o batizasse nas águas do Jordão. Foi então que, enviando do alto, em forma de pomba, o Espírito Santo, declarastes por palavra que o vosso Filho unigênito era todo o vosso enlevo, e comprovastes que ele era o vosso Cristo, ungido como ninguém com o óleo da alegria, conforme cantou o profeta David. Por isso, nós vos pedimos, Senhor, dignai-vos santificar e abençoar este óleo, pelo poder do vosso Cristo, de cujo nome santo recebeu o nome de Crisma. Com ele ungistes os vossos sacerdotes, reis, profetas e mártires. Convertei este Crisma em sacramento de salvação e vida perfeita para aqueles que hão de ser renovados no santo batismo. Recebida a unção santificante e superada a corrupção do primeiro nascimento, sejam templos da vossa majestade e exalem o perfume de uma vida santa. Segundo o mistério do vosso plano salvador, recebam a dignidade real, sacerdotal e profética e sejam revestidos da graça da imortalidade. Para os que renascerem da água e do Espírito Santo, seja este óleo crisma de salvação e os torne participantes da vida eterna e da glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos no sacerdócio, no diaconado, no batismo e no crisma, meus irmãos, que este seja um dia cheio do perfume de Cristo. É este o sentido grande desta missa crismal, crisma,
Cristo, marcada por Cristo. Que Cristo seja verdadeiramente o centro da nossa vida, meus irmãos, no sacerdócio e no diaconado. E vós, caríssimos fiéis, não vos esqueçais, como já hoje lembramos, de rezar pelos vossos presbíteros. É, de resto, a intenção do Papa Leão para este mês de abril, rezar pelos nossos sacerdotes. Portanto, não vos esqueçais de ter cada dia deste mês, em cada dia deste mês, essa intenção de rezar pelos vossos párocos, por todos os sacerdotes da nossa diocese e do mundo inteiro, porque a oração deve chegar a todos os nossos irmãos, a oração de Cristo e a nossa. E a bênção de Deus para todos vós neste dia grande que ainda vai continuar mais logo com a missa da Ceia do Senhor. Estamos a entrar verdadeiramente nas horas importantes, no cume e na fonte da nossa vida cristã. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.